Oi, gente, como vocês estão? Hoje eu vim aqui trazer essa peça. É um suplá, olha que lindo, perfeição esse suplá, gente. Esse não é criação minha, tá bom? Eu vou trazer ele porque teve várias seguidoras minhas, né, lá da outra rede, que gostaria muito de aprender a fazer esse modelo. Então, hoje eu vou trazer ele. Esse modelo foi uma cliente que trouxe para mim. Isso já faz, foi lá em 2022 que ela trouxe esse modelinho para mim. Então, aí ela me mandou só a foto dele e eu não sei quem é a criadora dele, porque eu já procurei muito a videoaula dele aqui no YouTube e não acho. Aí hoje eu vou trazer ela para vocês, tá bom? Mas vou trazer ela em outra numeração de linha, porque esse suplá, ele ficou com 42 centímetros. Eu fiz ele aqui, gente, ó. Eu utilizei esse barroco número 6, tá? E aqui, olha, cor verde militar, essa é a cor dele, tá bom? Eu usei esse lote, essa numeração. E também usei aqui para fazer as bordinhas, o Encanto, né? Esse daqui 100% viscose, tá bom? Você pode estar usando o que você quiser, mas eu agora, na nossa videoaula, vou usar um outro fio, mas número 4, pra gente ver o tamanho. Porque ele ficou com 42 centímetros, né? E ficou também com 165 gramas, foi que eu gastei para cada um do suplá. Então, vamos lá, né, para nossa aulinha, vamos lá ver quanto que vai ficar ele no número 4, no fio 4, tá bom? Vamos ver lá o tamanho que ele vai ficar e o peso que ele vai ficar também, e eu falo aqui no decorrer da aula. Olha o tanto que ele fica lindo, gente. Eu sou apaixonada nesse suplá. Eu já fiz vários deles, vários mesmo. E bora lá para nossa aulinha, né? Bom, pra gente fazer esse suplá, eu vou utilizar aqui o fio número 4, tá bom? Vou utilizar tesoura, agulha de tapeceiro. E aqui eu vou utilizar a agulha de número 3, tá bom? Vou fazer aqui, eu fiz ele com a agulha 3,5, tá? No fio número 6, nesse barroco que eu mostrei pra vocês, no barroco verde militar. E aí eu vou agora fazer com o fio número 4 pra gente ver o tamanho que ele vai ficar. Vamos fazer aqui um anel mágico, passando assim, segura com o dedão e vem aqui e puxa pra gente poder fazer aqui um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, eu vou fazer aqui mais 2 correntinhas, simulando um ponto alto. E vou fazer mais aqui dentro, mais 13 pontos altos, totalizando 14 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que a gente acabou de fazer aqui no início. Então, vou seguir aqui fazendo os pontos altos até chegar em 14 pontos, tá bom? Aqui eu já fiz 4. Finalizei aqui meus 14 pontos altos, já puxei aqui o meu fio, tá bom? Já fechei e ajustei aqui os meus pontos. Agora, eu vou vir aqui fazer um ponto baixo aqui, na terceira correntinha, das primeiras correntinhas que a gente fez lá no início. E vou fechar com ponto baixo. Agora, ponto baixíssimo, né? Agora, eu vou jogar minha linha lá pra trás, vou vir aqui nesse ponto aqui da frente, vou pôr aqui dentro da agulha, vou jogar ele lá para trás, ajustar ele, deixar ele mais altinho assim, mais larguinho, e vou fazer aqui dentro, ó, um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, e aqui dentro, vou fazer mais um ponto alto. Tá bom? 2 correntinhas. No próximo ponto aqui, nós vamos fazer
um ponto alto sem fechar ele total, laçar a linha e vir fazer como se estivesse fazendo mais um ponto alto sem fechar ele total. Aqui fiquei com 3 linhas na agulha, vou vir fechar ele todo, certo? 2 correntinhas, vou vir aqui fazer um ponto alto sem fechar e mais um ponto alto no mesmo local sem fechar. Ficou com as 3 linhas na agulha, fechou o total. 2 correntinhas e novamente vou fazer dessa forma. Eu tenho que ficar aqui com 14 pontos iguais, tá bom? Então, eu vou fazer a volta aqui dando 14 pontos juntos aqui até o final. Fiz aqui toda a minha volta, tá? E vou fazer o 14º ponto. Fiz aqui as 2 correntinhas e aqui, ó, onde sobrar esses 2 pontinhos, eu vou vir aqui e fazer o meu último ponto nele, tá bom? Assim, sem fechar. E agora, sem fechar também. Ficou com 3 linhas na agulha, fecha as 3 de uma vez só. E vou fazer aqui, ó, um ponto, meio ponto alto, tá bom? Vou laçar a linha e vou vir aqui nesse ponto aqui, ó, e vou fechar meu ponto aqui, tá? Então, é nessas 2 linhas aqui, tá? Vou fazer aqui o ponto alto, ou fechando meio ponto alto, uma correntinha, e aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo, certo? E uma correntinha simulando aqui um ponto alto. Aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos. Em cima do nosso ponto aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Aqui dentro, 2 pontos altos. E em cima aqui do meu ponto, um ponto alto. Vou seguir nas aberturas aqui, fazendo 2 pontos altos e um ponto alto em cima do meu ponto de baixo, tá bom? Vou manter aqui da mesma forma até chegar no final da carreira. Bom, aqui ficamos com 42 pontos altos por toda a volta. E eu vou finalizar aqui fechando a minha carreira com um ponto baixíssimo aqui, ó. Eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, né? Vou fechar aqui na minha correntinha, ó, dessa forma. Vou puxar o fio, vou vir aqui por trás e vou a minha linha aqui dentro e vou puxar ela lá pra trás. Vou ajustar ela aqui e vou fazer aqui um ponto baixo, bem nesse ponto aqui onde que eu puxei a linha, tá bom? Então, vou fazer aqui um ponto baixo e uma correntinha. Vou laçar a minha linha e vou fazer aqui no próximo ponto da frente um ponto alto. Isso vai ser feito agora aqui no primeiro ponto, tá bom? Vou fazer 2 correntinhas. No próximo ponto, vou iniciar um ponto alto. Vou laçar minha linha, não vou fechar, vou deixar os 2 pontos na agulha. Vou laçar minha linha e vou vir aqui fazer mais um ponto alto, mas não vou finalizar ele novamente. Vou vir fechando os 3 juntos, igual eu fiz na carreira de baixo. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, vim aqui, simular um ponto alto. Na próxima, simular um ponto alto e fechar os 3 juntos, tá bom? 2 correntinhas, e eu vou seguir aqui a carreira dessa forma, fazendo a simulação dos pontos altos, fechando os 3 pontos juntos. Vou fazer assim até o final da carreira, separando sempre por 2 correntinhas.
Bom, finalizei aqui, fiquei aqui com 21 pontos, tá? Por toda a volta. Agora, eu vou fazer aqui o fechamento. Então, vou vir aqui nesses 2 pontos aqui do início e vou fazer aqui meu fechamento com meio ponto alto. Vou fazer uma correntinha e aqui dentro eu faço um ponto baixo e uma correntinha. Vou fazer aqui um ponto alto e vou seguir aqui fazendo um ponto alto por toda essa carreira, da mesma forma que eu fiz nessa carreira de baixo, tá bom? Que vai ser 2 pontos altos. E aqui em cima, um ponto alto. 2 pontos altos. E aqui em cima, um ponto alto. E eu vou seguir assim por toda a volta. Finalizei aqui minha carreira e vou vir aqui, ó, e prender meu ponto aqui nesse terceiro ponto aqui. Na verdade, na correntinha, né? Ponto baixo, correntinha. Vou vir, vou prender, vou puxar minha linha e vou vir aqui com a minha agulha, pegando os 2 pontos. E vou colocar ela aqui, pra gente puxar ela lá pra trás, pra tá fazendo novamente nossos pontos aqui por cima. Vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo, né? Mais uma correntinha. Feito assim, vou fazer um ponto alto aqui. E vim fazendo da mesma forma, 2 correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto, mas não vou fechar ele todo. E vou vir aqui fazer mais um ponto alto e vou fechar as 3 juntas. 2 correntinhas. Vou vir aqui fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto sem fechar e fecha os 3 juntos. Vou fazer assim até chegar no final dessa carreira, da mesma forma. Bom, aqui eu fiz 31 joguinhos aqui de ponto alto, tá? Nessa carreira de baixo, eu fiz 53 pontos altos. E nessa carreira de cima, eu vou ter 32 pontos, tá? Só que aqui me sobrou apenas um ponto. O que que a gente vai fazer? Nós vamos equilibrar aqui esse ponto. Eu vou fazer 2 correntinhas aqui. Eu vou jogar a alcinha do ponto. O que que acontece? Aqui tem um ponto alto, né? E eu vou colocar um ponto alto aqui junto, sem fechar ele. E o outro eu vou colocar de cá. Tá? Todos que for fazer dessa forma, sem fechar, fechou os 3 juntos, tá? E vou fazer, laçar minha linha e fazer meio ponto alto, fechando aqui, como se fosse 2 correntinhas, tá? Então, nessa carreira, nós vamos fazer dessa forma. Aqui, eu vou fazer uma correntinha, né? E vou fazer um ponto baixo. E vou seguir na mesma estrutura. Uma correntinha, vou fazer 2 pontos altos aqui. Um ponto alto sobre o meu ponto. E 2 pontos altos no aberto. Sempre aqui no meu ponto, nós vamos fazer igual as outras carreiras, tá bom? Sempre fazendo um ponto alto em cima dele e 2 pontos altos aqui na meu ponto aberto, tá? Vou seguir aqui essa carreira toda dessa forma.
tá bom? E aqui lembrando que aqui é um ajuste que a gente fez aqui pra dar certo. Bom, aqui nessa carreira eu fico com 96 pontos altos. Aqui eu falei 53, mas é 63, tá? 63 pontos altos e aqui 32 pontos altos aqui, joguinho de ponto alto, tá? E aqui eu vou continuar, vou fechar aqui, vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Vou fechar a minha peça. E vou aqui fazer da mesma forma, vou seguir fazendo do mesmo jeito. Vou puxar aqui esse ponto lá pra dentro. Vou ajustar ele aqui e vou fazer aqui dentro mesmo. Aqui dentro, um ponto baixo. E uma correntinha. E na frente, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui na frente, um ponto alto sem fechar. Fechou só duas alcinhas. E no próximo aqui do mesmo jeito. E fecho as três alcinhas juntas. Duas correntinhas. Vou fazer aqui um ponto alto sem fechar. Mais um ponto alto sem finalizar. E três alcinhas. Duas correntes. E vou seguir a volta todinha, fazendo aqui do mesmo jeito, da mesma forma que as outras carreiras, tá bom? Terminei aqui a minha carreira. Fiquei aqui com essa volta, fiquei com 48 pontos, tá? E vou fazer agora a finalização dela. Vou fazer aqui um ponto meio alto, vou prender aqui igual a gente prendeu nas outras carreiras, tá? Vou fazer aqui um ponto meio alto, uma correntinha e um ponto baixo aqui dentro. Uma correntinha e vou vir fazendo ponto alto igual as outras carreiras, que eu vim fazendo dois pontos altos aqui dentro e um ponto alto no meu ponto aqui de marcação. Dois pontos altos. E um ponto alto aqui no meu ponto de marcação, tá bom? Vou seguir aqui a carreira dessa forma, fazendo dois pontos altos na abertura e um ponto alto em cima do nosso motivo, tá bom? Vou seguir aqui e volto pra gente fazer a carreira de cima. Finalizei aqui a minha carreira, agora vou fazer o fechamento dela e vou já iniciar a carreira de cima, fechando aqui com um ponto baixíssimo. Vou puxar minha linha, né, e já puxar aqui pra frente. Puxei aqui, vou deixar mais alongadinho, vou fazer aqui um ponto baixo. E uma correntinha. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, e já vou pular aqui um ponto de base. Vou fazer no segundo ponto de base o meu primeiro motivo de pontos altos não finalizados, tá bom? Duas correntinhas, pulo aqui um ponto de base e faço aqui meu ponto alto não finalizado. E mais um ponto alto sem finalizar. Fechando as três argolinhas, vou aqui mais duas correntinhas. E vou seguir aqui fazendo dessa forma até o final da carreira. Finalizei aqui minha carreira. Agora eu vou fazer o fechamento dessa carreira, igual a gente faz os outros normal. E vim fechando aqui. Fazendo o ponto, né, meio alto. E aí, eu vou fazer aqui uma correntinha e aqui dentro um ponto baixo e subir novamente os nossos pontos altos até lá ao final, colocando dois pontos altos em cada abertura e um ponto alto em cima do nosso ponto aqui de base aqui, que é o nosso
nossos dois pontos altos aqui, né? E vou seguir aqui até o final, fazendo dessa forma. Então, aqui eu vou colocar 2 pontos altos. E aqui em cima, um ponto alto. 2 pontos altos. E aqui em cima, um ponto alto. E vou seguir assim até o final. Bom, finalizei aqui mais uma carreira. Vou vir aqui, vou fechar esse ponto. Bem aqui no meu ponto primeiro aqui que eu fiz. Vou vir aqui, nesse próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Dentro desse ponto baixo, nós vamos aqui colocar 5 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 2 pontos de base e prender aqui com um ponto baixo. Vou fazer mais 5 correntinhas, 3, 4, 5. Vou pular aqui 2 pontos de base e fazer um ponto baixo aqui. Essa carreira todinha vai ser de 5 correntinhas e prendendo aqui, pulando 2 pontos de base e fazendo um ponto baixo. Dessa forma, até o final da carreira, até chegar aqui. Finalizei aqui minha carreira de alcinhas, eu fiquei aqui com 49 alcinhas. Vou fechar aqui. Nesse ponto baixo que eu fiz, eu vou vir aqui entrar nele e vou fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Eu vou entrar aqui na minha carreira, nessa voltinha, nessa alcinha. Vou entrar aqui, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Dentro desse ponto aqui, eu vou fazer 7 pontos altos. Então, é que eu já fiz 2, né? 3, 4, 5. Saiu meio fora. 6 e 7. Feitos 7 pontos altos, vou vir aqui nessa alcinha do lado e vou prender fazendo um ponto baixo aqui, ó, bem aqui no meio. Fiz o ponto baixo, vou fazer 3 correntinhas e vou prender aqui fazendo um ponto baixo. Laço a minha linha e aqui dentro da próxima alcinha, vou fazer mais 7 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou vir aqui, vou prender com ponto baixo na minha próxima alcinha. Vou fazer 3 correntinhas. Vou vir aqui prender na próxima alça. Laçar minha linha e fazer mais 7 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Prendo aqui na próxima alça com ponto baixo, 3 correntinhas, na próxima alça, um ponto baixo. Vou fazer assim minha volta todinha até chegar aqui no final. Tá bom? Vou seguir fazendo desse jeito. Então, vai ser 7 pontos altos. Vou prender com um ponto baixo na próxima alça. 3 correntinhas e prender na próxima alça com ponto baixo. Mais 7 pontos altos e vou seguir a sequência. Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Pronto, finalizei aqui minha carreira. Agora, eu vou vir aqui... Fiz aqui as 3 correntinhas, vou prender aqui com ponto baixo e vou vir aqui puxar
bem no ponto, nessa correntinha aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Certo? Feito o ponto baixíssimo, eu vou puxar aqui 3 correntinhas, subir 3 correntinhas nesse primeiro ponto. Mais uma correntinha, então, subir 3 correntinhas e mais uma pra virada. Laço aqui a minha linha e venho aqui e faço mais um ponto alto aqui. Uma correntinha de separação. Venho aqui e faço mais um ponto alto. Uma correntinha de separação. Outro ponto alto. Uma correntinha de separação. E vou fazendo ponto alto aqui sobre cada ponto de base do nosso leque da carreira de baixo. Mesma correntinha e um ponto alto. Vou vir aqui nas 3 correntinhas aqui, vou vir aqui na correntinha do meio e vou fazer um ponto baixo. Aqui a gente não vai entrar aqui nessa corrente, porque a hora que você for fazer a parte da parte dourada, aplicar o encanto aqui, aí a gente vai precisar fazer nessa voltinha, tá? Então, a gente faz um ponto baixo aqui. Vou laçar minha linha, vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha. E assim, vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base, no total 7 pontos altos. Vou seguir fazendo até chegar na minha voltinha aqui novamente. Feito aqui os 7 pontos altos, vou vir aqui e fechar aqui no meu ponto do meio e fazer um ponto baixo. Laço a linha e volto a fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base, separado por uma correntinha. Vou fazer aqui o meu dessa forma, e sempre ao chegar ali na alcinha aqui, nessa alcinha, vocês vão pegar nessa alcinha do meio, tá bom? Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Bom, gente, cheguei aqui à parte final dessa carreira. Agora, eu vou finalizar ela, vou fechar ela aqui. Vou puxar um pouquinho o zoom, eu tive que colocar uma luz porque escureceu. Aí, agora, eu vou vir aqui e vou colocar, vou fechar aqui meu ponto baixo aqui, né? Na minha correntinha do meio. E vou fechar aqui, ó. Eu fiz 3 correntinhas, né? Lembra que eu fiz 1, 2, 3 correntinhas e mais uma correntinha pra virada, né? Vou vir na terceira correntinha aqui e fazer um ponto baixíssimo, tá? Vou andar aqui pra essa casa da frente. Vou fazer outro ponto baixíssimo aqui. Vou pegar e vou fazer um ponto baixo aqui dentro, ó. Um ponto baixo e uma correntinha, certo? Vou fazer agora um ponto alto aqui dentro. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Vou passar minha agulha aqui pra dentro e vou fazer um ponto picô. Vou puxar minha linha e fazer um ponto baixo, tá bom? Vou laçar minha linha, vou vir aqui dentro da segunda entradinha aqui, fazer um ponto alto sem finalizar ele. Vou laçar de novo a linha, vou fazer aqui um ponto alto, só finalizando 2 correntinhas, e vou fechar as 3 juntas. Novamente, eu vou vir fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó,
Vou pegar só 2 pontos, tá? E vou fazer aqui o meu picô. Agora, eu vou novamente vir aqui, vou fazer um ponto alto sem finalizar. Vou vir aqui, vou fazer outro ponto alto sem finalizar. E vou puxar os 3 correntinhas. Vou vir aqui, vou pegar 2 alças e fazer o meu picô. Dessa forma. Vamos novamente aqui fazer, vou fazer um ponto alto aqui dentro, sem finalizar, e mais uma vez sem finalizar. Fechou os 3 pontos. 3 correntinhas, venho aqui, pego 2 alcinhas. Novamente, 1, 2, fecho os 3 e 3 correntinhas. Vou pegar aqui 2 alcinhas e fazer meu picô. Novamente, vou fazer mais um aqui. Fechei os 3. Vou pegar, vou laçar a minha linha, não vou fazer o picô aqui, tá? Vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 motivos aqui dentro desse leque. Vou laçar a minha linha e já vou vir aqui pro outro lado, ó, pra esse leque de cá. Vou entrar aqui no meu primeiro abertinho aqui e vou fazer mais um pontinho aqui, sem finalizar os meus pontos altos. 3 correntinhas, pego 2 alcinhas e faço um picô. E novamente vou seguir fazendo aqui do mesmo jeito. Vou fazer mais rapidinho essa parte, que aí a gente vai lá pra parte final. 3 correntinhas. E seguir aqui fazendo 3 correntinhas. Pega 2 alcinhas. Novamente. 2 pontos altos sem finalizar. 3 correntinhas. E aqui, mais um ponto alto, sem finalizar. Certo? Viu aqui que ficou 6 aqui e 6 aqui. E agora, eu vou fazer o seguinte, novamente, vou laçar a linha, vou jogar aqui dentro desse ponto, desse primeiro ponto aqui, e vou fazer mais 2 pontos altos sem finalizar aqui, fechando os 3. E vou novamente começar a fazer o ponto picô. Esse é essa parte final do leque aqui que a gente vai tá fechando agora, tá? Vou finalizar aqui e volto pra gente continuar. Bom, finalizei aqui essa carreira. Eu fiquei aqui com 16 grupinhos de pontos altos aqui, tá? E agora, eu vou vir fechar aqui, eu já cortei a minha linha, tá? Eu vou vir aqui, vou fechar o meu trabalho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa linha daqui, tá? E vou vir aqui, ó, no meu ponto, vou puxar ele aqui pra trás. E vou puxar aqui pra dentro. Só que eu vou pegar ele aqui, ó. Vou pôr na agulha de tapeceiro. Vou pôr aqui na agulha que vai ser melhor. Pra vocês entenderem melhor. Então, eu já passei aqui dentro, né? Desses 2 pontinhos aqui próximo do meu picô. Já passei aqui dentro e vou vir aqui, vou passar pra trás, ó. Vou vir nesse ponto da frente
e passar pro lado de trás, ó. Dessa forma. Tá bom? Pra ele fechar igual os outros. Certo? E vou caminhar com ele aqui atrás, do jeito que vocês têm costume de fazer os arremates. Eu gosto de passar por trás. Então, vou caminhando aqui. Eu gosto de vir e dar um nozinho aqui no caminho aqui. Mas o que que eu faço? Eu abro, né, a linha no meio. Eu abro ela aqui no meio. Até ela desmanchar. Eu vou dar um nozinho nela aqui e continuar caminhando pelo resto do trabalho. Bom, finalizei aqui minha peça. Aí, agora, eu vou utilizar o fio Encanto. Eu venho aqui, eu vou deixar só um pouquinho assim, ó, pra fazer o arremate final, tá bom? Eu venho aqui, vou vir aqui no meio desse ponto aqui, ó, tá? Eu vou lá, vou puxar ele pra trás. Agora, eu vou vir fazendo aqui, ó. A cada ponto alto aqui, eu vou e faço uma correntinha. É uma correntinha para cada ponto alto. Ah, eu tô usando aqui também, gente, continuei usando a mesma agulha. Eu gosto de usar ela mais grossa, porque ela pesca bem a linha, tá? Aí, eu vim até aqui. Venho aqui dentro desse pontinho aqui. Faço outra correntinha aqui. Tá? Viro aqui, ó. Cada alcinha aqui da minha correntinha, eu vou fazendo uma correntinha com o fio Encanto. Tá? Nessa daqui. Ó, nessa aqui tá o ponto alto. Eu ponho aqui. E eu vou fazendo aqui do jeito que você achar melhor também. Só mostrando como que eu faço aqui nesse ponto baixo também. Tá? E venho entrando aqui, ó, para cada ponto alto do meu leque, eu vou fazendo uma correntinha. Ó. E assim você vai fazendo até chegar lá no final. Pode colocar e entrando só naquela entradinha ali, e assim vai ficando, ó. A nossa voltinha. Vou fazer até chegar aqui e volto pra gente continuar. Aqui, vai sempre fazendo a voltinha dessa forma, tá? Até o final. Finalizei aqui toda a minha volta com o dourado, tá? Agora, eu vou utilizar aqui a minha agulha de tapeceiro pra gente conduzir esse fio aqui. Então, eu vou vir aqui, nesse que tá aberto aqui, ó, vou vir aqui, vou passar ele por trás e vou colocar aqui onde tá saindo o fio. E vou jogar lá atrás pra gente fechar, a gente amarrar esse fio aqui que tá junto com um junto com o outro, tá? Aí, aqui, eu utilizo essa cola, tá? Da Círculo. Você pode usar uma de sua preferência, tá? Tem a Pega Mil também, mas eu acho que a Pega Mil também é da Círculo. Aí, nós vamos pegar... Eu vou dar um nozinho aqui. Primeiro, eu vou passar um pouquinho de cola. Vou tirar minha agulha. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Vou dar um nozinho. Vou passar mais um pouquinho de cola aqui por cima. Saiu muito.
Essa cola, gente, à medida que você usar, você já fecha, porque ela fica saindo. E dá um nozinho. E aqui eu já vou cortar esse arremate, tá bom? Agora, eu vou medir pra gente ver que tamanho que ele ficou. Ele ficou medindo aqui, ó, 36 centímetros, tá vendo? Pra quem gosta de um suplá menor, ficou ótimo o tamanho dele, pra quem gosta de suplá pequeno, tá? No verde, ele ficou com 42 centímetros. Vamos ver quantos que eu gastei com ele de fio. Ai. R$100 gramas eu gastei de fio com ele. Vamos ver se vai... Deixa eu enrolar ele mais. 100 gramas certinho, tá bom? Então, foi isso, gente. Ficou assim. Esse suplá, ele é lindo. Tanto faz no verde militar, como ele aqui no cru. Fica perfeito. Agora, se você quiser fazer ele, né, no fio número 6, aí ele vai ficar bem maiorzinho. Mas eu gostei muito ele desse tamanho. Tem pessoas que preferem esse tamanho, por quê? Por causa às vezes a mesa é mais curta, né? Não é tão grande, não é tão larga. Então, às vezes gosta mais desse modelo, desse tamanho, do que com o de 42 centímetros, que ocupa um tamanho maior na mesa. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Fica aí minha videoaula para vocês e me fala aí o que vocês acharam desse modelinho. Eu achei, ele é muito lindo, muito perfeito. Eu vendo muito no meu ateliê desse modelinho. Então, é isso aí, beijocas para vocês e até mais. Tchau, tchau!